São Tomás de Aquino disse que a oração do Pai Nosso é a mais perfeita de todas as orações, pois contém apenas não todas as coisas que podemos corretamente desejar, mas também tudo o que nos é proveitoso querer. Antes de Jesus, ninguém jamais ousou dirigir-se a Deus chamando-o de Pai. E a razão é simples, e ela pode ser compreendida quando aprendemos a diferença entre fazer e gerar, e a diferença entre filhos naturais e filhos por adoção. Quando dizemos que somos filhos de Deus, devemos nos lembrar que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, como se fôssemos estátuas. É isso que diz a Bíblia. E a Bíblia também diz que Ele nos adotou em Cristo como filhos. E quando Ele nos adotou como filhos, Ele efetuou uma mudança radical em nossa natureza. A doutrina cristã mais eletrizante é a afirmação de que se unirmos a Cristo, poderemos nos tornar filhos de Deus. Diante disso, podemos fazer uma pergunta. Mas já não somos todos filhos de Deus? Bem, em certo sentido, não há dúvida de que já somos filhos de Deus. No sentido de que Deus nos trouxe à existência. No sentido em que Ele nos ama e cuida de nós. Nesse sentido, Ele é como um pai. Mas quando a Sagrada Escritura nos diz que devemos nos tornar filhos de Deus, evidentemente quer dizer algo bem diferente. Entenda, a Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Significa que Ele foi o único gerado por Deus, o único não criado por Deus. Gerar é tornar-se pai, criar é fazer. A diferença entre as duas palavras consiste no seguinte: quando nós geramos alguma coisa, nós geramos algo da mesma espécie que nós mesmos. Um homem gera bebês humanos, um esquilo gera filhotes de esquilo, um passarinho gera ovos que se transformarão em passarinhos iguais a ele. Mas quando nós criamos, quando fazemos algo que pertence a uma espécie inteiramente diferente da nossa. O pássaro faz um ninho. O castor faz uma barragem, o homem faz um computador, ou talvez o homem faça alguma coisa mais parecida com ele do que um computador. Por exemplo, o homem faz uma estátua. Aqui nos Estados Unidos tem o Madame Tussauds, um famoso museu de figuras de cera, que possui a maior coleção de figuras de celebridades. As estátuas são idênticas, quase reais. Se a pessoa for um escultor hábil, ele poderá fazer uma estátua que se pareça muito com um ser humano. Mas mesmo assim, evidentemente, não terá criado um ser humano real, mas apenas algo que se parece com um ser humano, algo que não respira, que não pensa, algo que não tem vida. O que Deus gera é Deus, tal como o que o homem gera é homem. O que Deus cria não é Deus, tal como o que o homem faz não é homem. É por isso que os homens não são filhos de Deus no mesmo sentido em que Cristo é. E este é precisamente o tema central do cristianismo. O nosso mundo é um imenso ateliê de um grande escultor. Nós somos as estátuas, no sentido figurativo. E entre nós corre o rumor de que um dia alguns de nós cobraremos vida. Diferentemente da adoção humana, que confere a um bebê um status jurídico no qual ele passa a ser tratado como se fosse um filho natural dos pais adotivos, a adoção divina vai muito além, porque ela confere aos filhos adotados a mesma natureza do Pai Celestial. Com Cristo morremos, com Ele somos sepultados e com Ele ressuscitamos recebendo a sua vida em nós, a fim de que com Ele vivamos e convivamos, compartilhamos de sua natureza divina e todos os seus direitos como Filho de Deus, e com Ele reinaremos nos céus, diz a Bíblia Sagrada. Quando nós invocamos Deus em oração, jamais devemos nos esquecer que o fato de termos Deus como Pai nos confere direitos e prerrogativas maravilhosos e nos coloca diante de enormes responsabilidades. Que tal nesse momento, todos juntos, realizarmos a oração que Ele nos ensinou? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém.